Fala galera, sejam bem-vindos ao Luta News e hoje vamos falar sobre Alex Poatan eleva o tom e provoca Ankalaev antes do UFC 313 e diz, ele tem que me agradecer. Sonnen acusa o UFC de pressionar Charles do Bronx para revanche contra Makhachev. Promessa do UFC vaza suposta revanche entre Ilia Topuria e Alexander Volkanovski. Jiri Prochazka revela incidente antes da pesagem que quase cancelou luta contra Jamahal Hill no UFC 311. E por último, Chris Weidman explica a participação no draft da GFL após anunciar a aposentadoria, então vamos nessa. Faltando pouco mais de um mês para o tão aguardado duelo no UFC 313, Alex Poatan já começou o jogo mental contra Magomed Ankalaev. O campeão dos meio-pesados não poupou palavras e mandou um recado direto ao desafiante russo, afirmando que este deveria ser grato pela oportunidade de disputar o cinturão. Em entrevista ao The Ariel Helwani Show, Poatan deixou claro que não engoliu as recentes declarações de Ankalaev, que prometeu nocauteá-lo, e ainda garantiu que, caso isso não aconteça, fará questão de zoar o adversário. Ele tem que me agradecer. Se esse cara não fizer o que ele falou, já viram eu zoando outro adversário? Às vezes eu brinco e tal, mas esse é um cara que eu vou zoar, disparou o brasileiro, elevando ainda mais as expectativas para o confronto. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, a decisão de enfrentar Ankalaev não foi imposta pelo UFC. Poatan revelou que foi ele quem escolheu o russo como o próximo desafiante ao título. Não sei como vai ser, sei que estou treinando muito para a luta, não é uma surpresa, ou que o UFC chegou, empurrou a luta e falou o que eu tinha que fazer. Eu escolhi, ele era o próximo, falei que queria lutar contra o Ankalaev. Estou no meu melhor momento, declarou o campeão, demonstrando confiança e convicção em sua escolha. O embate entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev promete ser um dos mais emocionantes do ano. Poatan busca reafirmar sua soberania na divisão após duas vitórias impactantes, o nocaute sobre Jamahal Hill em abril do ano passado e o triunfo contra Jiri Prochazka, no fim de 2023. Já Ankalaev chega como uma ameaça real, invicto há quase 7 anos e considerado por muitos como o adversário mais perigoso da categoria. O palco está montado, as provocações começaram e os fãs do MMA aguardam ansiosos por este confronto épico no dia 8 de março. Será que Poatan manterá seu reinado? Ou Ankalaev conseguirá desbancar o brasileiro? Só o octógono dirá. Agora, indo para o segundo tópico, Sonnen acusa o UFC de pressionar Charles do Bronx para revanche contra Makhachev. Ele não quer. Chael Sonnen, conhecido por suas opiniões contundentes, voltou a causar polêmica ao criticar o UFC e suas possíveis estratégias de bastidores. Em seu canal no YouTube, o ex-lutador e comentarista afirmou que o Ultimate estaria pressionando Charles do Bronx a aceitar uma revanche contra Islam Makhachev pelo cinturão dos pesos leves, mesmo que o brasileiro não esteja interessado em enfrentar o atual campeão novamente. Para Sonnen, a ideia de uma nova luta entre Charles e Makhachev seria parte de uma narrativa criada pelo UFC para colocar o ex-campeão em uma posição desconfortável, forçando-o a ceder à pressão. Charles do Bronx não quer lutar com Islam. O UFC tem tentado fazer parecer que ele tem uma chance, mas a realidade é que estão pressionando-o para essa luta, afirmou o norte-americano em seu canal. O comentarista destacou que o UFC estaria utilizando a mídia e os fãs para criar uma percepção de que a revanche é inevitável, mesmo que Charles já tenha demonstrado desinteresse. Sonnen também relembrou o episódio em que o brasileiro não compareceu ao UFC 294, quando estava escalado para enfrentar Makhachev como uma forma de mostrar sua insatisfação com a organização. A ideia de colocar Charles contra Islam é arriscada. Eles estão tentando fazer parecer que ele está desesperado por essa revanche, mas ele já mostrou quem realmente tem o controle da situação ao não aparecer para a luta marcada, declarou Sonnen, sugerindo que o lutador brasileiro não está disposto a simplesmente aceitar as condições impostas pela organização. A declaração de Sonnen joga luz sobre uma possível tensão nos bastidores do UFC envolvendo Charles do Bronx e a condução de sua carreira. Por outro lado, para os fãs, uma revanche entre o brasileiro e Makhachev seria uma oportunidade de ouro para Charles tentar recuperar o cinturão e apagar a derrota sofrida em outubro de 2022. Com ou sem pressão, o futuro de Charles do Bronx segue sendo um dos assuntos mais comentados no mundo do MMA. Será que veremos essa revanche acontecer? Ou Charles buscará outro caminho dentro do octógono? Agora vamos falar de uma suposta luta, então vamos para a terceira notícia do dia. Promessa do UFC vaza suposta revanche entre Ilia Topuria e Alexander Volkanovski. Bo Nickal, uma das maiores promessas do peso médio do UFC, pode ter soltado, sem querer, uma bomba sobre o futuro da organização. Durante o mais recente episódio de seu podcast, Nickels and Dimes no YouTube, o jovem wrestler revelou que a revanche entre Ilia Topuria e Alexander Volkanovski pelo cinturão dos penas já estaria confirmada e com data marcada. De acordo com Nickal, o aguardado duelo acontecerá no UFC 314, programado para o dia 12 de abril em Miami.
Além disso, Boa afirmou que tem planos de competir no mesmo evento, deixando claro que está animado com a possibilidade de dividir o card com 2 dos maiores nomes da divisão dos penas. Eles acabaram de anunciar Ilya e Volk abriu o UFC 314, eu acho. Não, é oficial, tenho certeza. Não sei se foi anunciado oficialmente, mas eu sei que vai acontecer com certeza. Talvez eu lute nesse card. Esse é o card no qual estou tentando lutar, afirmou Nickel. A declaração, no entanto, levanta dúvidas. Até o momento, o UFC não se pronunciou oficialmente sobre a realização do confronto, mas a expectativa por essa revanche é gigantesca, especialmente depois da primeira luta entre Volkanovski e Topuria do jeito que acabou. Com essa possível revelação, o UFC 314 pode se tornar um dos eventos mais aguardados do ano. Além da revanche entre o invicto Topuria e o ex-campeão Volkanovski, que busca recuperar seu trono, a presença de Bonical no card pode atrair ainda mais atenção, já que o americano é visto como uma futura estrela da organização. Resta saber se essa informação vazada será confirmada oficialmente pelo UFC. Até lá, os fãs já começam a criar expectativas. Será que Volkanovski conseguirá recuperar o cinturão? Ou Topuria continuará reinando na divisão? Jiri Prochazka revela incidente antes da pesagem que quase cancelou luta contra Jamahal Hill no UFC 311. Jiri Prochazka, conhecido por sua determinação e mentalidade de guerreiro, passou por um grande susto antes de subir no octógono contra Jamahal Hill no UFC 311, realizado no dia 18 de janeiro deste ano. O lutador tcheco revelou que um incidente na sauna pouco antes da pesagem oficial quase o tirou do evento e complicou todo o planejamento para a disputa. Apesar de competir na divisão dos meio pesados, Prochazka chegou a pesar abaixo do limite permitido da categoria na manhã da pesagem. Em entrevista ao podcast The Joe Rogan Experience, o atleta explicou que exagerou no tempo dentro da sauna e, como consequência, sofreu uma desidratação excessiva. Achei que seria uma boa ideia ir para a sauna na noite anterior à pesagem. Fiquei lá por cerca de 2 horas sem beber água depois disso. Quando fui me pesar na manhã seguinte, estava com 91 quilos, eu deveria lutar com 93,5 kg e estava 2,5 kg abaixo do peso. Tive que beber muita água rapidamente para atingir o limite. Bebi 1 litro, depois outro e consegui subir na balança sem problemas aparentes, revelou Prochazka. O tcheco ainda explicou que enfrentou outra adversidade durante a semana da luta, uma forte gripe que o deixou debilitado por dias. Segundo ele, essa doença inesperada acabou forçando a desacelerar nos treinos, o que, por um lado, ajudou a evitar lesões na reta final de sua preparação. Estava com febre cerca de 5 dias antes da luta. Talvez tenha sido algo positivo, porque toda vez que tento forçar demais na preparação, acabo me machucando ou sobrecarregando meu corpo. Então, isso me obrigou a desacelerar e focar no essencial, declarou o lutador. E por último, Chris Weidman, bora então ler a próxima matéria. Ex-campeão do UFC explica participação no draft da GFL após anunciar a aposentadoria. Na última sexta-feira, a Global Fight League, GFL, realizou seu primeiro draft, marcando o início da temporada 2025 da nova liga de MMA. O evento, transmitido pelo DAZN no YouTube, chamou a atenção dos fãs, especialmente pela presença inesperada do ex-campeão do UFC Chris Weidman entre os atletas disponíveis para recrutamento, apesar de sua recente aposentadoria do octógono. Durante a transmissão, o veterano de 40 anos explicou a situação, deixando claro que sua aposentadoria anunciada há cerca de uma semana se refere exclusivamente ao UFC. Segundo Weidman, ao encerrar sua carreira na maior organização de MMA do mundo, ele se manteve aberto a explorar novas oportunidades fora do Ultimate, o que rapidamente se concretizou com a proposta de integrar a GFL, uma liga recém-criada que reúne grandes nomes do esporte. O elefante na sala é que eu acabei de me aposentar do UFC. Muitas pessoas pensaram que isso significava que eu tinha parado de lutar completamente. Eu mesmo não tinha certeza. Pensei que talvez tivesse terminado, mas estava aberto a novas oportunidades fora do UFC, desde que fossem boas. A GFL é uma liga com muitos caras com quem tenho história. Luke Rockhold, Gegard Mousasi, Uriah Hall. Rockhold foi minha primeira derrota, Uriah quebrou minha perna na minha última luta. São caras mais velhos, com os quais tenho muitas histórias conectadas. Eu amo competir e, além disso, vamos ganhar muito dinheiro. Não é algo que eu possa simplesmente ignorar. É um momento realmente empolgante para mim, declarou Weidman. A presença de Weidman na GFL adiciona ainda mais interesse à nova liga, que promete unir lendas do MMA e proporcionar novos capítulos em rivalidades marcantes. Com um formato inovador e uma forte conexão emocional com os fãs, a GFL pode oferecer a veteranos como Chris Weidman uma nova chance de brilhar e continuar competindo em alto nível. Obrigado por assistirem, deixem o like e se inscrevam no canal.